Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha guerra e petróleo. Você vai entender como é que a crise no Oriente Médio pode afetar o valor da sua casa e o financiamento imobiliário. Aqui no estúdio a gente vai bater um papo com um consultor imobiliário para poder entender, saber um pouco melhor como lidar com esse assunto. E tem a nova lei criando a Semana da Maternidade Atípica e ampliando a visibilidade e o apoio às mães de filhos com deficiência. E tem ainda as praças sendo revitalizadas, mudando a rotina da população e, claro, se tornando também novos pontos de lazer e de convivência aqui na capital. E tem ainda a tradição, a cultura e também o aprendizado que estão se unindo na formação de novos artesãos. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na sua revista eletrônica que já está no ar. Começando mais uma semana, graças a Deus, começando um mês inteiro, né? Que seja de tranquilidade, que seja de muita positividade, de muita coragem para que a gente possa dar os passos necessários rumo àquilo que a gente está planejando, não é? Cada um tem o seu planejamento e eu espero que a gente tire do papel e coloque na prática, tá? Esse é o meu desejo para essa semana. Mas vamos por aqui, começando a nossa revistona e falando sobre o Maranhão, que recebeu mais de 40 mil doses de vacina contra a Covid-19 e que passam, claro, a reforçar os estoques e também ampliar a imunização, principalmente entre os grupos considerados prioritários. O Maranhão recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, reforçando os estoques e ampliando a cobertura vacinal em todo o estado. Ao todo, foram enviadas mais de 40 mil doses, que passam a integrar a estratégia de imunização, principalmente voltada aos grupos prioritários. Tem os grupos de crianças, a partir de 6 meses até menores de 5 anos de idade, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Temos as gestantes e temos as pessoas com 60 anos e mais. Além da vacinação especial, que são dos demais grupos, que entre as puérperas, que entre os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente. A nova remessa faz parte de uma distribuição nacional de mais de 2 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde para todos os estados brasileiros. A vacinação é fundamental. Devem se vacinar idosos, gestantes, crianças e pessoas imunocomprometidas, além do público geral que ainda não completou o esquema vacinal. Está reforçando para que os pais, venham e tragam as crianças, para vacinar, os idosos também que estão no grupo prioritário. A gente está tendo uma queda muito grande, que não estão vindo vacinar, E eu peço, que os pais tenham consciência, de trazer as crianças para vacinar, para evitar até o índice de internação que está sendo muito grande aqui em São Luís, não só aqui em São Luís, mas em geral, A orientação é que a população procure o posto de saúde mais próximo e mantenha a vacinação em dia, garantindo proteção individual e coletiva. Claene sabe da importância da vacina e garantiu a dose de Miguel. Por mais que seja dolorido, a gente sofre junto, mas sabe que é para um bem maior. A questão da prevenção em relação às doenças, os vírus que estão, ainda mais esse período, de clima chuvoso que está demais, então a importância de nunca deixar ficar sem essa prevenção. Viu só, Não é porque já passou aquele período mais complicado que todos nós vivenciamos que a gente vai deixar de lado a vacina. Muito pelo contrário. Tem que estar ali atento o tempo todo, inclusive atuando na prevenção, para que a gente não tenha problemas conosco e com aqueles que estão no nosso entorno e que a gente ama tanto, Mas vamos seguir agora falando sobre uma outra preocupação. Não sei se você está no tempo aí de investimento, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o mercado imobiliário. Mas antes, deixa eu falar sobre uma nova lei que institui aqui no Maranhão a Semana da Maternidade Atípica e que está sendo voltada à valorização e também ao apoio de mães que cuidam de filhos com deficiência ou com transtorno de desenvolvimento. Se acompanha agora. O
O Maranhão agora tem oficialmente uma semana dedicada à maternidade atípica no calendário estadual. A iniciativa foi sancionada pelo governador Carlos Brandão e nasceu a partir de um projeto de lei da deputada estadual Daniela. A data será celebrada todos os anos na segunda semana de maio e tem como principal objetivo dar visibilidade, valorizar e fortalecer o apoio às mães atípicas, mulheres que dedicam a vida ao cuidado de filhos com deficiência, transtornos ou outras condições de desenvolvimento. Quando você tem projetos de lei que estão estão de olho em quem cuida, então é como se fosse uma esperança a mais. Você tem mais perspectivas de que, ótimo, eu terei também qualidade de vida, eu também serei vista e essa criança terá mais qualidade de vida também porque eu estarei melhor. A falta de empatia e de informação ainda é uma barreira para o desenvolvimento pleno dessas crianças e para a qualidade de vida das famílias. Com a nova lei, a expectativa é que mais ações de acolhimento e inclusão sejam desenvolvidas de forma contínua, dando visibilidade à causa e fortalecendo redes de apoio. Para quem cuida, a principal dificuldade é a saúde mental. Precisa ter um auxílio para essa saúde mental acontecer, vindo de fora. Essa mãe precisa, ou esse pai, esse responsável, precisa ter esse acompanhamento também, porque para cuidar bem de uma criança atípica ou de um jovem atípico, um adulto, o cuidador precisa estar bem. Então, são um conjunto de fatores que precisam estar em sintonia para que a qualidade de vida de todos que estão envolvidos seja muito positiva e o melhor possível. Com a lei já em vigor, o Maranhão avança no reconhecimento da maternidade atípica, um passo importante para transformar a empatia em políticas públicas e garantir mais inclusão na sociedade. E olha só, um conflito que acontece do outro lado do mundo pode refletir ou influenciar diretamente no preço do imóvel aqui na nossa cidade, por exemplo. Não sei se você já se atentou a isso, mas a alta do petróleo, provocada aí pela guerra do Oriente Médio e que pressiona os custos da construção civil, pode mudar inclusive o comportamento do mercado imobiliário. Você vai ver como é que isso funciona na prática. A variação na economia de um país é influenciada por inúmeras variáveis. E os diversos setores que formam a economia brasileira estão sentindo os reflexos de uma delas: o aumento no preço do barril de petróleo em razão da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. É o famoso efeito borboleta. Eventos distantes repercutem de forma direta em realidades locais. E no Brasil, altamente dependente do transporte rodoviário, com cerca de 65% das cargas movimentadas por estradas, essa dependência histórica eleva o custo do frete e da logística e, claro, aumenta a inflação. No Maranhão, um bom exemplo vem do setor da construção civil. No último mês, tivemos aumentos de 5% em tubos de PVC. A massa de concreto subiu 4%. Já o cimento subiu 3%. No caso do setor imobiliário, estes custos acabam sendo repassados. Adivinhe para quem? Acertou quem disse o cliente. Agora imagine que em 2025, os preços dos imóveis em São Luís subiram até 13,91%, superando a média nacional. Bairros nobres como Ponta da Areia, Ponta do Farol e São Marcos estão entre os mais caros do país, com valores por metro quadrado que chegam até R$ 13 mil, posicionando a cidade no topo do ranking do Nordeste. Este economista explica o aumento. Nosso caso em particular, o que vai mais impactar, além de toda essa questão do cenário internacional, que tem um peso significativo, mas também a nossa inadimplência que está muito alta. Então, querendo ou não, os bancos vão passar a rever como que eles vão conduzir essa política de habitação para transformar o imóvel em um produto muito mais acessível para o consumidor. Até por isso, a participação decisiva do governo federal agora nesses novos programas de moradia. O mercado imobiliário da capital maranhense anda aquecido e tem mostrado alta valorização, com um acumulado de 9,35% nos últimos 12 meses. E o setor de construção civil local tem mantido um ritmo intenso de lançamentos e vendas de unidades, absorvendo os estoques de forma positiva.
No canteiro de obras, quase nada escapou do aumento. E apesar da inflação pressionar o valor da construção, a procura pelo imóvel novo quase não mudou. E basta dar uma viradinha para encontrar uma boa oportunidade de compras. E é fácil constatar. Nesta empresa que possui mais de 50 anos de atuação na incorporação e construção de imóveis, o corretor me explica que o aumento vem acompanhado de valorização das edificações. Impactou indiretamente economicamente, né? Mas assim, a vantagem porque valoriza mais o imóvel, o preço fica mais alto, mas as construtoras estão buscando viabilizar os pagamentos, então serve não só como dívida, e sim como investimento. Outro detalhe no setor imobiliário é que os aluguéis em São Luís subiram aproximadamente 13% no ano passado, também acima da média nacional. E tem muita gente querendo sair do aluguel. O estilo de vida do público reflete no tipo de imóvel que cada um procura. No momento, as pessoas estão buscando hoje imóveis compactos, ou seja, com 2 quartos, sala, cozinha e área de serviço. Por quê? A maioria das vezes quem está comprando hoje são pessoas que estão se separando ou os jovens que estão investindo para ter uma rentabilidade mais na frente, ou seja, ele compra e aluga quando receber o imóvel. Que para aquelas pessoas que estão com um pouco mais de receio, pensando, mas será que o que está acontecendo é tão ruim comprar? Não, você tem janelas de oportunidade. Algumas janelas são maiores do que as outras. Essa janela não é uma janela tão grande, mas também não é uma janela tão pequena, ao ponto de você não conseguir aproveitar. E mesmo com a guerra no Oriente Médio pressionando o valor da construção civil no Brasil, investir em imóveis ainda é um grande negócio. Geralmente, mais baratos no lançamento, com entrada facilitada e parcelamento direto com a construtora durante a obra, quando adquirido na planta, costumam valorizar até 30% da compra até a entrega. Viu só, né? Mas olha, o que muita gente ainda não percebe é que esse cenário ele pode impactar diretamente o mercado imobiliário, né? Inclusive influenciando o custo das obras, o valor dos imóveis e até mesmo o crédito, né? Para poder financiar. Mas para entender um pouco melhor essa relação toda, né? A gente vai conversar agora com o consultor imobiliário Felipe Fernandes, que vai tentar desmistificar e dar uma orientação para a gente nesse sentido. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kate. Olha, a gente viu agora há pouco que as pessoas ainda, né, não conseguem compreender que fatores externos podem, de alguma forma, refletir diretamente aqui, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu queria que você explicasse para quem está em casa, Felipe, como é que esse efeito ele chega até nós. Ele chega, por exemplo, no custo desse material, já é na casa ela feita propriamente dita. Como é que chega isso para a gente? Qual é que é esse reflexo direto? Tá, vamos lá. Quando tem uma crise dessa no Oriente Médio, o que acontece é que em determinadas regiões começa a faltar combustível. Tá? E por isso o preço tende a subir. Tá? Como tende o preço a subir e o petróleo, o combustível, ele influencia diretamente nos custos de logística, transporte de materiais, da onde são fabricados, principalmente no sul do país para cá, ficam mais caros. Produtos como cano de PVC, o preço do cimento, tudo isso acaba causando uma pressão de aumento do custo da construção, porque todos esses itens fazem parte da composição do custo da construção. Tá? Quando faz esse processo de aumentar o custo e também aumenta um pouquinho a inflação, que aumenta um pouquinho a taxa de juros, fica um pouquinho mais difícil de financiar. Vai pesando tudo. Vai pesando um pouquinho. São uma série de pequenos acontecimentos que vão se somando e no final dão um resultado que impacta a pessoa que está investindo ou a pessoa que está querendo comprar seu próprio imóvel, né? E aí eu te pergunto, esse é o momento? Qual o momento, então, que a gente, de repente, pode investir e investir de uma forma mais segura? Não sei se propriamente eu posso falar sobre segurança, porque o tempo inteiro você sempre está com algum tipo de entrave ali, né? Mas em que momento isso está mais seguro, digamos assim, para que essa pessoa, quem quer investir nesse momento em algum... Porque a gente sabe que uma decisão de compra não é algo muito simples e muito fácil, né? É algo para durar, né? Perfeito. E, claro, tem seu custo. Esse é o momento?
E é uma pergunta interessante, porque assim, se a gente consegue entender que vai haver um problema, que o mercado já está precificando o preço do petróleo. Por exemplo, em março o Brent do petróleo estava girando na casa de $100, agora já está 105 e tem tendências ainda para subir. Ou seja, os próximos lançamentos sairão muito mais caros do que os imóveis que já estão lançados e até mesmo dos imóveis que já estão construídos. Então, quem consegue entender esse movimento consegue se reposicionar e agora é uma excelente hora para se investir. Sair na frente. Sair na frente. E não só investir na compra direta do imóvel para retê-lo, como no estoque pessoal. Mas, por exemplo, existem pessoas que aproveitam a oportunidade para investir e comprar um imóvel na planta para revender esse mesmo imóvel quando já está próximo da data de entrega. Porque valoriza, não é isso? Porque valoriza. Essa é uma oportunidade. Existe uma nova modalidade de investimento que está sendo muito divulgada aqui em São Luís, que é as pessoas que estão investindo antes da construtora lançar um empreendimento. Então, elas já trabalham junto com determinadas construtoras, fazendo com que pequenos investidores participem do processo de construção e elaboração do projeto, que é uma excelente oportunidade de investimento. E há aquelas pessoas que estão um pouco mais capitalizadas, um pouco mais com poder aquisitivo um pouco maior, que compram o imóvel e esperam exatamente essa valorização normal que ela tem, a tendência com o tempo, né? Agora, com relação a essa realidade imobiliária, para quem também está do outro lado e também está com esses planos, né? Comprar um imóvel na planta, projetar esse imóvel, construir esse imóvel ou buscar uma consultoria para entender melhor o que é importante para aplicar nesse momento? Outra pergunta excelente, você tem umas perguntas muito boas. Vamos lá. Sempre que você é orientado, você comete menos erros. Sim. Tá? Então, assim, investimento e dinheiro é uma coisa que a gente não pode errar muito. Porque quando você erra, o impacto desse erro, às vezes, ele demora um pouco, desestimula. Então, procurar uma pessoa, um consultor, alguém que possa te orientar, sempre é bom. Tá? E em que momento investir? Depende do perfil de investidor. Tem pessoas que são mais conservadoras, que preferem comprar o imóvel que já está construído porque conseguem visualizar o imóvel pronto. Às vezes prefere uma construtora, tem uma construtora mais de preferência. Tem outras pessoas que têm uma aptidão um pouquinho maior ao risco, que preferem comprar o imóvel ainda na planta. Então depende do tipo de investidor, depende da capacidade. Por exemplo, vamos supor que você tenha um dinheiro agora que você não vá usá-lo no curto prazo. 2, 3 anos. Interessante você comprar um imóvel na planta. Tá? Se você já tem um imóvel, se você já tem uma estrutura onde você precisa utilizar esse dinheiro no curto prazo, talvez dentro de 1 ano, 6 meses, talvez fosse interessante você investir na elaboração do projeto. Se você já está mais estruturada, já vem investindo em imóveis há um tempo, comprar um imóvel pronto. Então depende do perfil de cada pessoa. Inclusive a pressa, né? O meu, por exemplo, eu preciso visualizar, eu preciso ver para poder... Perfeito, é perfil. Para poder saber o que eu estou adquirindo. Agora, na contramão disso, tem uma pergunta que é feita assim absurdamente, que é com relação a por que imóvel é tão caro. Qual que é a avaliação que é feita? É o lugar? Também. É a região? Também. É isso? Isso. Olha, geralmente o terreno em si, ele já responde por 20% do valor do imóvel. Tá? Então, assim, o terreno, a localização, ele é muito cara, já é E é importante entender o seguinte, o Maranhão, ele é um lugar maravilhoso, mas logisticamente ele tem as suas dificuldades logísticas. Tá? Limitações, então, né? Tem as suas limitações. Então, por isso, às vezes os materiais que a gente compra demoram para chegar, tem todo um processo... E isso encarece? Isso encarece. Então, assim, por isso que aqui a gente tem esse processo um pouco mais delicado com preços, tá? Agora, Felipe, só para a gente concluir, qual a orientação que você dá para quem está do outro lado com relação a isso? Porque eu falei agora há pouco, eu gosto de visualizar, né, para poder investir, mas tem aqueles que são muito apressados e que terminam não conseguindo fazer bons negócios e se arrepende, e o imóvel não é algo que você... como uma roupa, né? Sim. Que você desiste ali, né? Porque é um investimento e tem que ser para longo prazo, né? Perfeito. Eu acho que é o seguinte,
qual a dica que eu dou? Procure sempre um imóvel bem localizado. Porque um imóvel bem localizado, ele é o principal ponto de valorização. Tá? Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com a questão da planta, com a questão do acabamento, se a fachada é revestida, se a fachada é de textura, mas a localização é o principal fator de valorização. Porque provavelmente, imagina só, se você tem um imóvel que está na margem de uma grande avenida, ou se ele está dentro de um bairro, qual que tende a valorizar mais rápido? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, o da avenida. Então, assim, sempre a dica prática, procure um lugar de melhor localização. É quase um cheque, entendeu? É quase um cheque. Existe uma série de outros fatores que a gente avalia de forma racional e inteligente, mas esse é uma dica Esse pesa rápida. muito, né? Pesa bastante. Felipe, obrigada, viu, pelo bate-papo. Quero deixar aberto aqui você voltar, dar outras dicas pra gente também sobre esse e outros assuntos. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu vou para o intervalo aí rapidinho. Na volta a gente fala sobre as praças revitalizadas que estão mudando a rotina aí da população e também tornando, claro, novos pontos de lazer e convivência aqui na capital. E tem ainda o centro histórico que está trazendo aí, gente, artesanato que está virando, inclusive, sala de aula para muita gente, porque por lá tem tradição e tem cultura. É um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Falei que ia ser rapidinho, já tô de volta por aqui, claro. Sempre o nosso encontro está marcado toda segunda-feira a partir do 12h30, aqui na tela da sua TV Assembleia. Se você se atrasou para o nosso encontro de hoje, não tem problema. Semana que vem, você já grava aí e vem com a gente, sempre a partir do 12h30. Mas logo depois que concluir aqui a nossa edição, você pode então pegar todos os links de acesso que vão estar disponibilizados lá na nossa página do YouTube, tá bom? Vai lá, procura TV Assembleia e já se organiza porque lá tem o nosso Revista Maranhão. E aí você vai ter o programa inteiro, inclusive para mandar para todo mundo. Combinado? Vamos falar agora sobre praças e revitalização, que valoriza também, né? Qualquer canto do mundo. E aqui na capital está voltando, inclusive, a ser ocupado pela população exatamente por esses movimentos, né? Porque daí transforma esses espaços em lazer, em convivência e também em prática de atividade física. Quando o calor diminui e o fim da tarde chega, o convite é para sair de casa e aproveitar os espaços ao ar livre. Em São Luís, praças que passaram por revitalização vêm se consolidando como alternativas acessíveis de lazer. São ambientes que estimulam a prática de atividades físicas, o encontro entre amigos e momentos de descanso em meio à rotina. Eram pontos que viviam total abandono. Então foram obras de requalificação. Não foi uma simples reforma, e sim uma requalificação total. Porque foram 2 pontos que viviam situação de abandono e se transformaram em pontos turísticos da cidade. E são pontos turísticos extremamente democráticos. Eles têm parquinho, parque pet, você pode vir fazer seu exercício físico, tem academia, tem um lazer, ou seja, é um ponto de diversão democrático que as pessoas não pagam nada. Na região do Centro Histórico, a Praça dos Açores passou por melhorias que transformaram o cenário. O espaço ganhou nova pavimentação, iluminação reforçada, área de convivência e adaptações que ampliam a acessibilidade. Com isso, além de valorizar o patrimônio da cidade, a praça voltou a atrair moradores e turistas, contribuindo também para o aquecimento do comércio ao redor. A praça de alimentação vai estar à disposição, estamos nos últimos detalhes dela. Ela vai trazer um dínamo para a economia local, vão ser 36 bares e restaurantes, que gerando emprego, alimentação para a praça, gerando movimento. Então, voltando a ser o que era. Na Ponta da Areia, a Praça da Sereia, conhecida como Praça do Sol, reúne diferentes opções para o público. Academia ao ar livre, espaço infantil, área para pets e quiosques. Com vista para o mar, o local virou ponto certo para quem busca bem-estar, seja para caminhar, relaxar ou simplesmente contemplar o pôr do sol. A presença constante de frequentadores mostra como a requalificação desses espaços impacta diretamente na qualidade de vida urbana. De férias da capital, Lúcia veio de Moçambique e se encantou com o cenário e a experiência de lazer ao ar livre.
A praça é bem bonita, o que eu mais gosto é o parque e a vista em si é muito linda, muito linda. Que bacana, né? E a família toda, vira espaço para a família toda e expulsa também a criminalidade, né? Porque onde tem gente, vai expulsando esse povo que quer estar fazendo um mal, não é isso? Vamos falar agora do nosso centro histórico aqui de São Luís. Olha, um artesão está transformando a joalheria em sala de aula. Já imaginou? Está ensinando aí uma técnica, que é a técnica da prata 925, que tem inspiração nos azulejos aqui da cidade. Acompanha. No centro de São Luís, entre casarões históricos e azulejos que contam histórias, um ofício antigo ganha novas mãos e novos significados. A arte da joalheria artesanal, que atravessa gerações, hoje também se transforma em sala de aula. É aqui que tradição e aprendizado caminham lado a lado. José Kleber da Silva começou cedo. Aos 13 anos, aprendeu com os pais uma técnica que veio da Espanha e que nunca mais deixou. Eu comecei, isso vem familiar, né? Eu sou criado por família espanhola, que a Europa ela adapta muito o lado do artesanato. E era uma profissão que eu não queria, porém meu pai, é isso que você vai fazer. Eu queria ser um jogador de futebol, porém apareceu essa profissão e eu com o tempo fui começando a amar. Eu tinha 13 anos de idade, ou seja, já tenho 43 anos de profissão trabalhando como artesão em prata. E hoje eu amo muito essa profissão, mas no início foi muito difícil para mim, porque eu não queria. Tive uma imensa dificuldade de aprender, como é familiar e puxando as raízes familiares, eu não queria decepcionar e graças a Deus consegui amar essa profissão. A base de tudo é a prata 925, uma das mais valorizadas no mercado. O processo exige precisão, derreter, laminar, cortar, moldar, até chegar ao polimento final. Mas por aqui o diferencial vai além da técnica. Inspirado pela cultura maranhense e desafiado por uma cliente que queria levar um símbolo da cidade, José Kleber passou a incorporar fragmentos de azulejos, símbolos dos casarões históricos da cidade, transformando memória em joia. Chegou uma cliente aqui, até paulista, e pediu para comprar algo que seria daqui. Nesse dia eu não tinha nada, tinha simplesmente a prata. Ela falou, a prata eu compro em qualquer lugar do mundo. Porém, algo daqui não. Por que você não trabalha com azulejo? Não, isso não dá certo. Isso é muito difícil. Pus toda a dificuldade que poderia existir nesse dia para ela. Porém, aquilo ficou na minha cabeça. 2 anos depois eu consegui fabricar a primeira peça com azulejo extremamente grande. Aí um amigo meu na Espanha manda uma mensagem para mim. Faz pequenininho. Eu, meu amigo, eu não estou conseguindo fazer sequer nem a grande, você está fazendo, por exemplo, pequenininho. E eu consegui perseverar, né? Perseverar. E hoje a gente está fazendo as miniaturinhas com os azulejos. Prata castruada com azulejo, né? Que fica uma benção e os turistas todos adoram. Até mesmo maranhense, quando eles vão para fora, o presente principal para eles é levar uma joia com azulejo. Hoje, além de produzir, ele ensina. Aqui, cada detalhe conta uma história. Do fogo que molda a prata até o toque final do polimento, tudo passa pelas mãos de quem acredita que tradição não é passado, é continuidade. E enquanto novas peças ganham força, também nascem novos artesãos, garantindo que essa arte siga viva no tempo. Eu acho muito interessante um lingote de prata ganhando forma e ficando uma peça, uma joia tão bonito e brilhoso que as pessoas gostam tanto. Helena é designer de moda e veio de Brasília para aprender a fabricar joias. O curso está sendo muito bom, eu estou aprendendo muito, estou trabalhando muito a minha criatividade. Cada detalhe importa, então a gente tem que trabalhar cada detalhe minuciosamente e acredito que isso vai agregar muito no meu trabalho. Entre ferramentas, histórias e aprendizado, a joalheria artesanal segue resistindo.
não apenas como profissão, mas como herança cultural que se reinventa a cada geração. Essa arte significa tudo para mim. Eu amo essa arte, amo minha família que dedicou em mim, perseverou comigo para mim aprender ela, e eu tenho um orgulho danado em passá-la para frente, que eu não quero ficar com ela só para mim, né? Quero conseguir fazer com que isso aconteça para outras pessoas. Ela é tudo para mim hoje. Excelente iniciativa. O nosso centro histórico por si só já é um cartão postal lindão, né? Vou embora me despedindo de vocês, desejando que a semana seja assim, ó, grandona, mas cheia de coisas boas e que você possa tirar do papel, viu? Todos esses projetos, esses planos, e começar a colocar na prática. Mais um mês chegou, hein? Então vamos embora que o ano já está em curso e a gente não pode ficar parado. Beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. Vem aí durante toda a programação, muita informação aqui na tela da sua TV Assembleia. Tchau, tchau.